Olá pessoal! Na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre estática em vigas. O conteúdo de estática em vigas seria mais o entendimento das reações de apoio para equilíbrio, mas nós também vamos dar entendimento ao conteúdo de análise dos esforços internos solicitantes, que seria o diagrama de esforço normal, cortante e de momento flutor. Para o caso de hoje, nós temos uma viga que está simplesmente apoiada, ou seja, ela apresenta apoio de primeiro e segundo gênero e tem uma carga distribuída uniforme de 20 newtons por metro em 5 metros. Toda vez que você vai analisar uma estrutura, seja para calcular esforços internos, deformações, taxa de armação, enfim, tudo que for necessário, você primeiro deve calcular todas as reações de apoio, ou seja, deve primeiro estudar o equilíbrio desse seu sistema, ok? Bom, como nós lembramos, no nosso ponto A ilustrado, nós temos o apoio de primeiro gênero, ou apoio livre, né? Depende, as nomenclaturas modificam, mas para o cálculo é independente. No ponto C, nós temos um apoio de segundo gênero. Vou tratar com o primeiro e segundo gênero, por quê? Porque quando eu digo primeiro gênero, eu entendo que ele tem uma única reação no eixo Y, neste caso, considerando o posicionamento do apoio. Nesse apoio C de segundo gênero, logo ele tem duas reações, uma no eixo X e outra no eixo Y, ok? Então, temos nos dois eixos reações. Perfeito. Toda vez que nós vamos calcular reações de apoio, nós precisamos primeiro analisar as cargas. Nós temos aqui, no caso, uma carga de 20 newtons por metro distribuída. Então, o primeiro passo, nesse caso, é nós concentrarmos. Por se tratar de uma carga que é uniforme, ou seja, ela começa e termina no mesmo valor, nós concentramos uma carga exatamente no meio da distribuição. Então, se eu tenho 5 metros, metade fica 2,5 metros para cada lado. Quando eu concentro algo que vem de uma carga distribuída que é uniforme, a fórmula é carga multiplicado pela distância. Nesse caso, eu preciso fazer 20 vezes 5, então eu tenho uma concentração de 100 newtons. Bom, temos uma especificidade aqui que facilita muito na hora em que nós vamos calcular as reações. Qual seria? Quando você tem uma carga concentrada exatamente no centro, ou seja, no meio da distribuição, o que a gente pode fazer? Simplesmente você vai pegar a carga concentrada e dividir por 2. Então, já sei que as minhas reações são 50 newtons para cada lado. Em X, eu sei que teoricamente nós temos uma reação em X neste apoio, mas qual a função da reação? Ele sempre contra as cargas externas. Se você observar, você apenas tem carga no eixo Y, você não tem carga no eixo X. Então, significa que essa reação aqui, tem o valor de 0. Por ter valor de 0, eu nem vou inseri-la no nosso desenho, justamente para não poluir, para ficar menor quantidade de número de cargas. Então, veja que neste caso, eu consegui calcular as reações sem fazer somatório de força em X, Y e momento. Caso você queira fazer esses somatórios, tudo bem, não tem problema, os resultados serão idênticos, ok? Vamos lá para o próximo passo. Depois que nós calculamos as reações, a gente precisa calcular, então, os diagramas. Lembrando que são 3 principais, né? Diagrama de esforço normal, momento fletor e esforço cortante. Bom, nós vamos utilizar aqui o método das seções simplificado. O método das seções, ele é universal, o método em si é universal, que consiste em você traçar uma seção em um ponto estratégico da sua estrutura, escolher um dos lados em que você traçou a seção, em que você seccionou, e depois analisar todas as cargas que tem nesse lado que você escolheu, ou seja, todas as cargas presentes, e analisar ali o esforço cortante, normal, de momento, para todas aquelas cargas consideradas em apenas um dos lados da seção traçada. Nesse caso, por se tratar
de uma viga, nós podemos dizer que para o diagrama normal, nós precisamos apenas de 2 seções. Uma bem no iniciozinho da viga e uma bem no finalzinho. Quando eu digo início e fim, repare que é sempre um pouquinho depois do início e um pouquinho antes do fim, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Selecionei a nossa seção e vou escolher um lado. Por exemplo, a seção A, eu vou escolher o começo. E o que eu faço? Eu insiro todas as cargas que existem naquele lado que eu escolhi. Nesse caso, pela seção ser um pouquinho depois do início, eu consigo observar os 50. Alguém pode estar se perguntando, e essa carga distribuída? Realmente, você consegue enxergar um pedacinho dessa carga distribuída, ó, tá vendo? Bem pouquinho. Só que como que a gente concentrou aqui? Nós fizemos 20 vezes 5. Nesse caso, nós faríamos 20 vezes uma distância muito pequena, que tende a ser 0. Então, sim, você consegue observar um pedacinho muito pequeno desse 20 Nm por metro, mas ele não é considerado justamente porque a distância zera o valor final da concentração. Então, de fato, nós enxergamos apenas essa carga de 50. Bom, nós vamos iniciar aqui pelo diagrama de esforço normal. O diagrama de esforço normal é o seguinte: para qualquer barra que se encontre no eixo X, que é o nosso caso da viga analisada, esforços que estejam no eixo X causarão esforço normal para sua estrutura. Esforços que estejam no eixo Y causarão esforço de momento. E tudo que tiver força e uma certa distância que cause uma flexão, causará esforço de momento fletor. Então, em se tratando do diagrama normal, no ponto A, eu vou chamar de NA, eu preciso encontrar cargas no eixo X. Tem alguma carga no eixo X? Nenhuma. Então, o meu normal em A é 0. A mesma coisa vai ocorrer quando eu estiver analisando a minha seção C. O que acontece na nossa seção C? Ela é praticamente espelho da nossa seção A. Só que eu optei por escolher tudo que eu observo para o final, ou seja, para a direita da seção, que é o que está desenhado aqui, ó. Se eu estou no diagrama normal, eu procuro cargas que estejam no eixo X. Não tenho nenhuma carga. Então, meu normal em C é 0. E isso faz com que o nosso diagrama ele seja todo nulo. Partindo para o próximo deck, diagrama dos esforços cortantes, eu preciso traçar seções nas mesmas considerações. Preciso de cortante em A e cortante em C. Vamos lá para a seção A. Bom, recapitulando, em uma barra, cargas que causam efeito cortante são cargas no eixo Y. Beleza. Quando eu analiso a seção A e observo tudo que existe para o começo, a carga que eu considero é este 50, que veio da nossa reação de apoio. Esse 50, ele é uma carga que corta, ele tem capacidade de corte para uma viga. Ou seja, sei que o meu cortante de A vale 50. Mas toda vez que você tiver um número que seja diferente de 0 e que deva ser considerado nos seus diagramas, você também deve analisar o sinal dele. Então, olha só, como nós fazemos para analisarmos os sinais de um diagrama cortante? Você vai analisar da seguinte maneira. Pega esses 50 newtons, mantém a direção e sentido dele e faz ele girar ao redor da seção. Se esse giro for horário, como foi o nosso caso, então é cortante positivo. Então, eu vou colocar um sinalzinho de mais apenas para lembrar que sim, nós fizemos a análise do sinal e que deve sempre ser feita. Vamos analisar agora o nosso ponto C. A nossa seção C, nós temos também a carga de 50
que ela causa efeito cortante. Só que essa carga de 50, nós vamos analisar o sinal dela. Como que nós faremos? Continua se carga indo para cima e gira ao redor da seção. Se o seu giro é anti-horário, então o seu cortante é negativo. Então essa é a lógica, gente. Toda vez que a sua carga que corta causar um giro horário ao redor da seção, é cortante positivo. Toda vez que sua carga causar um giro anti-horário ao redor da seção, é um cortante negativo, ok? E aí eu posso já traçar o nosso diagrama. Aqui é como se fosse o eixo cartesiano, então se é positivo é para cima, se é negativo é para baixo. Traço uma retinha. Então eu tenho mais 50 e menos 50. Lembrem sempre daquela nossa teoria de que o ponto em que o nosso cortante é zero, nós temos o momento máximo. E o nosso momento máximo ele é um dos pontos mais importantes na análise do diagrama de momentos fletores, ok? Quando você tem mesmos valores, você já consegue saber que esse ponto ele está bem no meio de toda a distribuição. Se tudo vale 5, então eu sei que essa distância aqui é 2,5 metros. Mas nem sempre nós temos os mesmos valores. Quando não tem o mesmo valor, o que você pode estar fazendo? Você pode fazer semelhança de triângulo e regra de 3, ok? Então, por semelhança de triângulo e regra de 3, você consegue encontrar essa distância específica, ok? Neste caso, não precisamos fazer, porque como já foi dito, por ser o mesmo valor, significa então que o cortante zero está no meio da nossa distância. E aí nós precisamos agora partir para o diagrama de momentos. Como que a gente faz esse diagrama de momentos? Vamos analisar as mesmas seções A e B, mas como nós temos uma carga distribuída uniforme, ou seja, quando nós utilizamos o método das seções para fazer o equacionamento, nós temos a geração de uma fórmula de segundo grau. Toda vez que nós temos uma fórmula que é segundo grau, nós temos uma parábola como representação gráfica daquela equação. E por ser uma parábola, nós precisamos então traçar pelo menos 3 pontos, 3 seções, para termos 3 valores e conseguirmos traçar a parábola. Então, além do ponto A e C, nós vamos traçar uma seção no ponto B também, ok? Então, vamos lá. No ponto A aqui, nós vamos calcular agora DMF, momento no ponto A. Vamos lá. Princípio básico de momentos fletores é que nós temos a geração de momento toda vez que nós tivermos uma força e uma distância e que essa força e essa distância causariam um giro na estrutura. Aí elas sim estão originando uma flexão. E esse esforço de flexão deve ser representado no nosso DMF. Bom, neste caso, nós temos a seção A, observando tudo que tem para o começo, nós temos uma carga de 50 newtons, mas nós não temos nenhuma distância significativa, o que faz com que o nosso momento seja zero. Ou seja, nós temos a força, mas nós não temos a distância. O momento em B eu vou deixar por último, tá? E o momento de C, ele é espelho do momento em A. Por quê? Vamos observar aqui, ó. A nossa seção C, ela é assim como a seção A, tem a força, mas não temos a distância. Então, por isso, também é zero. Quando nós vamos começar a tratar a nossa seção B, o que ocorre? Por exemplo, digamos que aqui onde eu posicionei a caneta é onde eu vou cortar a estrutura, onde eu vou passar a seção. Eu posso estar observando tudo que tem por início ou tudo que tem por final. Mas lembre, o método das seções, você não analisa a estrutura inteira, é apenas um dos lados. E tanto faz você escolher o começo ou o final, que o seu trabalho será o mesmo. Você vai ter 2 cargas a considerar. Nesse caso, eu inseri tudo que eu observei à direita. Mas relembrando,
Se você preferisse utilizar o começo, não teria problema nenhum. Ok. Quando eu escolho a seção B e defino que o lado que eu vou analisar é a direita, eu enxergo parte da carga distribuída de 20 newtons por metro e eu enxergo a nossa reação de 50 newtons. Por essa seção ser no meio, eu sei que a minha distância é 2,5, ok? Então, está esboçado aqui. Lembra que eu sempre disse para vocês, toda vez que nós formos calcular reações ou diagramas, precisamos concentrar as distribuições. Então, eu tenho que concentrar essa carga de 20 newtons por metro. Como eu sei que ela continua sendo uma carga uniforme, eu posso concentrá-la no meio da minha distribuição. Então, eu tenho 1,25 metros para cada lado. Ok. 20 vezes 2,5, eu tenho 50 newtons. E aí, eu preciso colocar aqui que cálculo eu vou gerar de momento para este ponto. Momento sempre vai ser força que multiplica distância. E a distância que eu procuro sempre vai ser em relação à seção. Então, eu tenho 50, que até a seção tem uma distância de 1,25. 50 multiplica 1,25. Mas eu também tenho esse 50 da reação, que entre essa força e a seção nós temos 2,5. Então, aqui 50 vezes 2,5. E aí, eu também preciso inserir os nossos sinais. Como que eu faço? Carguinha para baixo, comprime a parte inferior, negativo. Carguinha para cima, traciona a parte inferior, positivo. Então, eu vou ilustrar para facilitar o entendimento. 50. Temos aqui um ponto fixo, que seria a nossa seção. Quando nós aplicamos o 50, a barra tem essa configuração, que caracteriza como compressão na parte de baixo. E esse 50 da reação aqui, ó, nós temos um ponto fixo, que é a seção. Quando nós aplicamos a carga de 50, a barra tem esta configuração, traciona, por isso, sinais negativo e positivo, respectivamente. Quando nós fazemos a conta na calculadora, nós temos um resultado que é aproximadamente 62,5. Para traçar o diagrama, lembre que diagrama de momentos ele é ao contrário do cartesiano, ou seja, para baixo positivo, para cima negativo. É um diagrama que começa e termina no zero, positivo bem no centro, que seria o ponto B, traçamos uma curva e inserimos o resultado. Aqui tudo é lindo. Momento positivo. Se alguém tiver dúvida, pode escrever nos comentários.